amigos, professores, até mesmo pais que possam aí estar assistindo a este vídeo. Eu sou a professora Elaine, vou fazer aí a minha descrição para vocês. Então, eu sou alta, branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma blusa cinza e uma calça jeans escura. O meu sinal é esse aqui, ó, que representa aí os meus cachos quando meu cabelo está solto. E hoje, para brilhantar a nossa aula aqui, para nos auxiliar, a professora Silene Félix. Olá, estudantes e todos que nos acompanham. Muito bem, eu fiquei até sem graça aí depois a brilhantar a nossa aula. Eu sou a professora Silene Félix, como a Pro Elaine falou. Meu sinal é o S e o L aberto próximo dos lábios, referente ao meu sorriso. Eu tenho a cor preta, né, parda considerada, cabelos curtos à altura dos ombros. Estou com um vestido muito místico, assim, com com detalhes em cores verdes com marrom. Então esse é o detalhe de como estou hoje e muito contente de participar aqui da aula de vocês. Perfeito, começamos juntas, né, Cí? Sim. E aí os caminhos se distanciaram um pouquinho só, né? Um pouquinho, porque no componente que eu estou trabalhando, tradições culturais, nós falamos a questão da língua, a língua também como identidade de um povo. Isso mesmo, perfeito. Tá vendo por que ela veio aqui hoje? Para realmente abrilhantar, como eu falei. Então, aí na tela algumas informações para vocês. Então, hoje nós iniciamos a atividade 2, tá? Então, oficina de produção textual e oralidade. A atividade 2, estamos na introdução 1. Nós temos aí algumas informações, né, para vocês, os objetivos da aula. A gente sempre tem focado aí no primeiro, né, porque são vários, tá? Então, desenvolver o aprofundamento sobre a compreensão das línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e agir no enfrentamento de preconceitos linguísticos. Todos os outros objetivos aí, né, eles se entrelaçam, tá bom? E aí temos uma informação importante aí na tela para vocês. Então, tem algumas citações aí no material que eu retirei, então, dessa apostila que foi produzida lá pelas professoras da Universidade Federal de Santa Maria. Temos que dar aí os créditos, certo? Então, a professora Márcia Lise Lunardi e a professora Graciele Marjana Kramer. Acho que é assim, se eu pronunciei errado, me perdoem, tá? Então, dar aí os créditos. Essa apostila é muito boa, muito. Elas falam aí, então, sobre a língua, né, como identidade de um povo, relacionando com a cultura, tá bom? Então, ficam aí os créditos. E temos já a primeira citação que eu retirei do material das professoras já citadas, que a gente vai falar então um pouquinho aí sobre essa construção da língua que nós já comentamos também, tá? Então, reflita com seu professor e colega sobre a seguinte afirmativa: o estudo da linguagem, considerado bastante complexo, pode ser realizado de múltiplos pontos de vista, ou seja, a linguagem é, ao mesmo tempo, individual e social, física, fisiológica, psicológica e psíquica. Então, a gente já tem falado muito, né? A professora Mafê esteve aqui com a gente, a Andreia, agora a Silene e tantos outros que virão aqui complementar aí, porque, como vocês sabem, os componentes estão aí dialogando com estes assuntos. Então, nós já falamos que a língua é a identidade de um povo, de um grupo. Então, e de novo, que eu também sempre reforço aqui para eles, nós não estamos falando que não é para utilizar a variedade padrão, que é para cada um fazer o que bem quiser. Não. Estamos aqui valorizando, então, a língua aí como representação de um povo, de uma cultura, como variável, né? Então, a gente tem que aprender essas variedades e para combater o preconceito linguístico e saber se comunicar aí nos diferentes contextos, tá? Então, sim, ela é individual. Nós vamos observar aqui alguns exemplos. Então, a gente aprende aí a norma padrão na nossa família, na escola, certo? Mas, a partir ali da minha vivência, do meu individual, né, das minhas perspectivas de mundo e do meu grupo, essa língua ela vai tendo aí adaptações, certo, Cí? Exato. Nessa semana eu aprendi o termo variação situacional, de acordo com a situação que é o momento, porque foi questionado uma professora acadêmica
no momento escreveu de um jeito, o estudante falou assim, nossa, a professora escreveu dessa maneira. Ela falou assim, olha, a situação ali que nós estávamos envolvidos era informal, então foi por conta desse contexto. Ela colocou uma variação situacional. Isso, perfeito. A gente já tem comentado aqui muito com vocês sobre isso, né? A gente até viu o vídeo do Dr. Gustavo Cabral, né? Como ele consegue compartilhar aí ciência com uma linguagem bem acessível, certo? Então, ele não deixou de lado ali as questões científicas, muito pelo contrário, mas ele adaptou ali ao público que ele quer comunicar. Tornou aí acessível, né, à comunidade. A gente até brincou. A gente viu o currículo dele, um belo de um currículo, né? PhD, eu também Isso. fui ver. E nós comentamos, como é que você espera que uma pessoa com esse currículo vá se comunicar? Ela vai utilizar aí uma linguagem bem formal, menos informal, e observamos que o doutor optou, né, por em determinadas situações utilizar uma linguagem aí mais informal. E a gente também disse que, é claro que se ele estiver em um congresso, em outras situações, ele vai adaptar a língua ali para essa situação mais formal, ok? E aí, continuando, temos outra informação para vocês. Língua é história? Então, vamos refletir sobre isso. Então, a gente pode pensar aí na história contada aí nos livros didáticos mesmo, tá? Ou na história de cada povo, aí, essa história mais individual, tá bom? Então, vamos observar aí o que a gente tem dessa informação. A língua tem uma gramática, tem um léxico, lembrando que o léxico são as palavras, tá? Mas não podemos deixar de entendê-la como uma forma em que todas as experiências históricas de uma dada comunidade estão reunidas. Segundo Fiorin, a língua é a maneira particular pela qual a linguagem se apresenta. A linguagem é que o ser humano cria mundos e fantasias, visto que a língua é a concretização de uma experiência histórica e se vincula diretamente com a sociedade. Deixa eu marcar aqui para vocês. Vamos lá. Ó, visto que a língua é a concretização de uma experiência histórica e se vincula diretamente com a sociedade. Essa parte aqui também, a linguagem possibilita que o ser humano crie mundos e fantasias. Nós temos aí alguns exemplos que vamos observar isso. Então, a linguagem, vários, certo, Sim. Então, a gente pensar, a música é um tipo de linguagem, a dança é um tipo de linguagem. Então, a língua, ela vai materializar, certo, essas linguagens? Exato, aí pensamos na linguagem verbal, não verbal e ela, né, assim, nas suas multifacetas. Né? Isso, E a gente vai observar aqui nos exemplos, né? Então, por exemplo, eu tenho a palavra amor e uma imagem aí que geralmente representa o amor, certo? Eu já estou adiantando um pouquinho aí que a gente tem à frente. Só para exemplificar isso que nós lemos, tá? Então, o amor, por mais que ele tenha aí uma definição, a gente pode dizer que universal, cada indivíduo vai enxergar o amor de uma determinada forma, de acordo com a sua cultura, com aquilo que aprendeu, com aquilo que experienciou, né? Então, para muitas pessoas, né, se ouvir a palavra amor, pode ter que tenha lembranças ruins, infelizmente, Sim, certo, Sim? Pode acontecer. Outras vão lembrar lá da infância, dos avós, tios, pais, colegas. Então, observe aí como a experiência, né, ela vai modificando essa definição aí que nós temos sobre determinadas palavras, expressões e imagens, tá bom? Então, essa citação que a gente acabou de ler está dizendo mais ou menos isso, tá bom? Então, a língua, ela representa aí essas linguagens. Okay? Se a gente pensar, por exemplo, então, na norma padrão, então eu vou olhar lá no dicionário, amor, ele tá lá, padrãozão, certo? É claro que às vezes, dependendo do dicionário, tem lá coloquialmente, né, no sentido figurado, tá? Mas, fora ali daquele contexto padrão, normatizado, essa palavra aí vai sofrendo adaptações, ok? De novo, pensando aí na história, certo? Em como essas pessoas viveram determinados contextos, determinadas situações, tá bom?
Amanhã a professora Mafê vai estar aqui e aí ela vai trazer isso um pouquinho mais aí pro lado da sociologia, da filosofia. Por que a gente pode pensar na língua como uma identidade? Ela vai aprofundar aí um pouquinho mais esse conteúdo, tá bom? Aí na tela para vocês, vamos lá. Ó, nos próximos slides temos uma sequência de imagens e palavras. Analise. Então, ó, há alguma relação entre as imagens? Então vocês vão observar se tem alguma relação entre elas, tá? E entre as palavras e as imagens? Se sim, especificas, ou seja, qual que é a relação da imagem com a palavra, tá? As palavras têm os significados que lhes são atribuídos comumente, aqueles presentes nos dicionários. Esses significados são imutáveis, únicos ou podem ser modificados? Se sim, diga o que influencia essas modificações. Eu já dei aí meio que um spoiler para vocês. Como funciona. Vamos bater um papo aqui, Si. Vamos lá. A gente tem aí a primeira imagem e palavra, né? Que eu já falei um pouquinho. Então, amor. Essa segunda eu escolhi porque está muito relacionada comigo. Vamos lá. Embora a gente tenha aí o coração, a gente tem um cérebro. É, um coração, né, que pensa, o amor, associa também pelo quadro negro aí, né? Razão ou emoção. Isso. Conciliar os dois. É complicado. Qual que predomina? Eu sou mais coração. Você é mais coração? Eu sou mais cérebro. Eu sou coração. Então, por algum motivo, né? A gente tem, na nossa história, a gente tem essa diferença aí. Foi o contexto que nós mencionamos, né? Vai também da sua fase da vida, o que você associa a palavra ao momento, por exemplo, a um objeto, a uma pessoa, porque sim, né? Existem diversas formas, um objeto, uma pessoa, como que você está associando ali, né? Então, isso mesmo. Eu associei pessoas. Então, perfeito. E aí temos outra imagem e outra palavrinha, ó. A gente já tem aí um homem, né? Aí com vazado, digamos assim, né? Com o coração aqui. Temos uma flor aí, amarela. E a razão. Como é que a gente pode interpretar aqui? Como é que você relaciona, Si, a partir das suas experiências? Razão é a parte de consciência, de ter, pensar mais, não com emoção. Aí então seria a razão. Olha, isso tem que ser feito. Mas é aquela questão, né? A razão usa esse contexto. Se tem que ser feito dessa maneira. E o coração já é um pouco mais sentimental. Você pensa na questão emotiva. A razão não, é prática. Eu penso assim, o coração é emotivo e a razão é prática. E você acha que ali no desenho ele tá mais para emoção, para razão, meio a meio? Qual o que o tem homem, o coração, né? Ali e ele olhando passado, que a sombra faz uma flor. Isso. Como o coração está aberto ali no contexto, dá a ideia que foi machucado. Eu tenho essa interpretação, que machucou, mas também está nascendo ali como uma chama de esperança. Eu entendi nesse contexto. Olha como é legal, né? Que você falou que é mais coração, eu sou mais a razão. Eu já olho ali, ele devia ter prestado atenção na razão, não ter olhado tanto pro coração. Olha aí o que aconteceu. Completamente diferente, né? Ok, vamos para a próxima, vamos ver o que vai sair. Vamos lá. Vamos lá, então. Tantararã. Agora. E aí, Si? Temos gato, superstição, um gatinho aí, ó, com o coraçãozinho iluminado e um gato preto dormindo abaixo. Que relação que a gente pode estabelecer? Eu já estabeleci a seguinte sensação, né? Isso. Gato, animal, que eu gosto, bichinho maravilhoso, um coraçãozinho, a questão da luz traz uma boa sensação, e superstição no sentido positivo, não que muitas pessoas podem associar, né? Gato preto traz azar, dá azar, eu pelo contrário, já como eu sou mais mística, eu acho que o gato sim, ele tem uma boa influência até para o ambiente e para nós, né? Na questão da convivência e para o ambiente. Então, a minha questão mística pulou aí. Concordamos aí, porque você sabe que eu adoro, né? Eu costumo brincar que é a louca dos gatos. A louca dos gatos, isso. Então, nem vou comentar muito aqui pra gente ir pro próximo, porque eu concordo
com a Silene em tudo. Ainda mais esse pretinho aqui, olha que fofo, ele dormindo. Só abrir aqui um parênteses, né? Se a gente for pensar aí na superstição, está relacionado com a cultura, né? Exato. E geralmente são as pessoas mais velhas. Os mais novos ainda têm, né? Um pouco desse medo. Ai, gato é traiçoeiro. Mas tem mudado muito, né? E outra coisa, a questão, né, da cor. Talvez se a pessoa tem um gato de outras cores, com outras manchas, não é associado. Mas por ser em si, a cor traz também essa questão. Até que eu falei assim, a cor preta dá essa ideia, passa para nós, né, de ser algo negativo. Depende do contexto. É interessante. Então, e é legal a gente retomar lá a questão da história, né? Então, se a gente for pensar aí, historicamente, socialmente, por que será, né? Então. Que temos essa representação. Fica a dica para vocês, ok? Vamos lá para as próximas imagens. Vamos lá. Aqui temos palavras, certo? As palavras abaixo pertencem a um único grupo semântico. O que é um grupo semântico? Um único sentido. Será que todas vão estar relacionadas a um grupo semântico único, a um único sentido? Justifique sua resposta. Essa aqui é bem filosófica, porque a gente pode olhar pensando só na disciplina, né, Sim? Assim, específico aí, língua portuguesa, ou pensando mais aí de novo para o lado social, filosófico, porque vai ter aí uma variedade grande, né? Quando você falou grupo semântico, a primeira ideia, será que são somente verbos, substantivos, uma classe de palavras específicas, ou não, ou contexto mais sobre signo e significado. Também tem isso, associei já nesse contexto. Porque vamos pensar aí as palavras que temos. Então, olha lá, família, união, paz, longevidade, saúde, calma. Então, de modo geral, está relacionado aí a um campo semântico de tranquilidade, paz, calma, coisas positivas, certo? A gente for olhar aí de forma crua, né? Ok, tem que compreender. Porém, observem aí ó, a palavra família, né? Então, família, de modo geral, é para trazer essa sensação, certo? De alegria, de paz, união, saúde. Saúde por quê, professora? Se eu tenho uma família ali estável, né? Vai me ajudar de forma, tanto na saúde mental, né? Vou ter mais calma, longevidade, a gente quer que isso dure, né? Por muito tempo. Viva bem e com saúde. Isso. Mas, se aí eu tenho algum problema muito sério, né? Na família, se sofreu algum abandono, essas palavras não vão fazer tanto sentido, certo? Sim, com certeza. Se a pessoa passou por algum trauma familiar, alguma experiência negativa, não no modo assim, experiência negativa, muita coisa genérica. Nós temos dificuldades, anseios familiares, mas algo realmente que traga um desequilíbrio social, emocional, aí sim, essa palavra família já causa até transtornos. Perfeito, isso mesmo, tá? Então, observe que a gente está fazendo essa relação aqui, indo além ali do significado das palavras no dicionário, né? Então, observando o porquê que determinadas palavras podem aí ter outros sentidos a partir desses sujeitos, tá? Então, vão pensando aí, amanhã de novo, amanhã ou depois, né? Quem sabe? Teremos uma aula sobre... Com a Mafê, tá bom? Continuando então para vocês aí na tela, vamos lá. Então temos aí as palavrinhas. Ó, temos duas imagens que elas vão ter aí uma animação. Então a primeira, temos aí alguns elefantes e abaixo tartarugas marinhas, tá? Ó, observem aí por algum momento. Que sensações... Que pensamentos, né? Isso traz aí para vocês. Então, ali em cima a gente tem os elefantes, certo? Um grupo. E aí embaixo, 3 tartarugas. Do modo como elas estão, né? A do meio parece aí ser maior, certo? E as que estão aí do lado, menores. Se você tem alguma questão assim cultural, folclórica que você relacione algum desses animais aí, ou elefante,
ou a tartaruga. Se não tiver nesse sentido, né, você pode dizer também assim, que sensações, né, o que você pensa quando você observa? Relacionado quando fala em elefantes ou vejo elefantes, eu consigo associar que eu aprendi que o elefante é um animal muito inteligente, que ele consegue, né, passar por um local buscando água e depois de muitos anos ele consegue retornar. Então, a inteligência, e ali ele está em um grupo, provavelmente a sua família. Associei a inteligência. Já as tartarugas, nós sabemos que são animais, né, que vivem durante muitos anos. E ali também está em um grupo, provavelmente o mais velho é o que orienta, vamos pensar que seja o pai ou a mãe, a responsável, o macho ou a fêmea ali, que dá as dicas e orientações. Você percebe que sempre tem um adiantado no caminho para que os outros sigam, né? Todo esse contexto. Foi isso que eu consegui associar. Perfeito. Ali do elefante eu acrescentaria a questão da família, né? Sim. Que eles protegem muito também e eles não abandonam, não deixa nenhum para trás. Isso é o que me chama mais a atenção neles, assim, acho muito... Ai, você recordou isso, interessante, que quando um está doente, eles ficam empurrando o outro, levando a manada, levando todos juntos, né, que tem que seguir. E se um para, todos param. Achei isso muito interessante. Boa dica aí, lembrei. Né? União, família e as tartarugas, o que você disse também. Se a gente for, depois vocês podem pesquisar aí, né, os maores. Então, as tartarugas aí, elas vão aprofundar um pouquinho mais os significados ali para aquele grupo. Então é legal a gente pensar, né? Por que será que para esse grupo, né, tem determinado significado e para outros não, tá bom? Pensando sempre nisso aí, na história desse povo, né? Na cultura, no folclore, tá bom? Quer complementar? Sim, não, perfeito. E aí temos agora 2 sons que nós vamos ouvir aí. E aí vocês vão pensar, que sensações, né, vocês relacionam? Ai, não, é chato isso aqui, ai, não gostei, fiquei fadigada. Não, é relaxante. E pensar o porquê que vocês associam com esses sentimentos, sensações. Vamos lá então para o primeiro. Você gostou mais do primeiro, do segundo? Igual? Gostei dos 2 sons aí. O primeiro, já vou falando o que eu senti. Sim. O primeiro parece que começa com um som de cordas e depois ele fica mais agudo, grave e começa a ficar agitado. Sim. E o segundo permanece suave, tranquilo o tempo todo. É engraçado que assim, o primeiro, os 2 me agradaram. Mas o primeiro me agrada mais por ele ir intensificando, né? O segundo, eu consigo ouvi-lo, assim, uns 20 segundos. Porque vai começar, ai meu Deus, ai não acaba. Ai, porque talento. Por que será, né, Silene? Eu não sou nada agitada, né? Percebe, eu já gosto mais, assim, no contexto do segundo, seria um momento relaxante, antes de dormir. Normalmente eu coloco, gente, som de chuva para dormir, tá? Eu gosto. Então, legal. E eu comentei outro dia que às vezes eu vou procurar lá alguma música pra dormir e a maioria tem piano. Aí eu falo, meu Deus, mas por que todos têm que ter piano? Eu não quero esse piano vai me dando uma coisa assim, uma coisa, né? Então, de novo, por quê? A pessoa que não é nada agitada, a pessoa que é tranquila, né, Silene? Verdade. E você é super agitada. Eu sou a aparência de pessoa calma, mas eu não sou muito calma, não. Então, de novo, olha aí, a gente está dando aí alguns detalhes, né? De por que pra mim
tem algumas representações, para Silene outras, ok? Temos aí mais uma informação para vocês na tela. Vamos lá. Segundo Bernstein, que está lá, citado no Marcuse, os indivíduos aprendem seu papel social mediante os processos de comunicação. Isso dá a entender que os atos de linguagem individuais, ou seja, a maneira de falar de uma pessoa, a situa dentro da estrutura social. Define seu status e produz sua identidade social. Dessa maneira, a língua atua como fator coadjuvante para o processo de aquisição da identidade e da definição quanto a aspectos sociais de cada indivíduo. Forte, né, Silene? Sim. Ó, eu tenho retomado muito com vocês a aula que nós ouvimos, a música dos Racionais. A gente comentou muito sobre isso. Que eles utilizam ali bastante uma linguagem informal, uma gíria. Nós observamos o espaço em que a narrativa da música está situada, o porquê que determinadas pessoas têm aí determinadas adaptações na língua. Então, assim, se eu tenho menos acesso à educação formal, eu não vou dominar, provavelmente, a não ser que seja autodidata, né, a norma padrão. Então, eu vou fazer adaptações à língua. Então, no meu contexto, na minha comunidade, aquela variedade, ela funciona. Porque, como está aqui na citação, ela representa a identidade, o grupo que eu estou, tudo que foi ali sendo vivenciado por esse sujeito. Exato, até porque, como você mencionou, Racionais, o contexto é para pessoas que querem buscar uma ascensão e falando sobre a desigualdade social. Normalmente é quem não tem acesso, se a pessoa não tem acesso, ele utilizou a linguagem muitas vezes utilizada por essas pessoas, uma linguagem fácil. E quem tem ou tem o privilégio ou está no privilégio, não teria nem necessidade, não ouviria esses tipos de músicas, com certeza. Perfeito. Temos aí só 2 minutinhos. Vamos comentar esse texto aqui com vocês? Vamos lá então? Vamos ler um trecho do artigo Brasil, um país de muitas línguas, por Plenarinho, publicado na EBC Memória, lá de 16/11/2016. A língua de o povo é o que caracteriza de forma mais profunda sua identidade. Observe aí como nós já falamos muito hoje sobre identidade. Por meio da língua é possível conhecer sua história, sua forma de falar e de sentir o mundo. Olha só, que intenso aqui. Sentir o mundo. A língua também permite a transmissão de conhecimento, arte e cultura. Arion Rodrigues, professor de letras da Universidade de Brasília, explicou ao Plenarinho que a língua materna, a primeira língua que a criança aprende, geralmente ensinada pela mãe, é aquela por meio da qual cada pessoa se humaniza, olha só, e socializa, adquirindo a experiência das gerações anteriores e aprendendo a viver e sobreviver em sociedade. Para um povo, é a língua que garante a solidariedade interna, a capacidade de equilíbrio e de desenvolvimento econômico, material e intelectual e as condições de relacionar-se e competir com outros povos em pé de igualdade. Nossa, relembrou um fato histórico, né? Quando nos trouxeram os escravizados, né, do continente africano, a primeira parte que eles faziam é colocar de etnias e grupos diferentes, porque teriam dificuldade ali na língua e assim eles conseguiriam dominar melhor o povo. Então, dominando a língua, você domina o povo. Perfeito. Olha, viu como a gente já comentou sobre isso? Professora Silene complementando. Então, a gente tem dito sobre isso. Língua como instrumento de poder. Por isso a importância de sim dominar a norma padrão e conhecer as variedades para o preconceito, para combater o preconceito linguístico, ok? Então finalizamos, temos aí uma proposta de atividade para vocês desenvolverem em sala, tá? Então, propomos que você analise a tira abaixo, discuta com seus colegas e professores sobre como podemos relacioná-la com os conteúdos estudados até aqui. Sugerimos alguns pontos para reflexão. O vocabulário, traços culturais presentes neste vocabulário, a variedade linguística utilizada
E a interpretação da tira é única ou pode variar? Independentemente de a resposta ser afirmativa ou negativa, justifique utilizando elementos que vimos até agora, ok? Sim, muito obrigada. Muito obrigada a todos, fiquei muito contente aqui em participar. Eu que agradeço. Obrigada a todos, até a próxima. Tchau, tchau.